Boa tarde, seja bem-vinda, Isabela. Vamos convidando o pessoal aqui. Boa tarde para quem está entrando. Hoje vamos falar sobre o que a timidez e a vergonha têm a ver com o nosso orgulho. Sim, está escondido lá na nossa psique. Pode ser por traumas que você adquiriu quando era criança e nem sabe, ou pode ser ali da sua personalidade. Tenho certeza que vocês vão gostar muito do conteúdo de hoje. E será muito bom que vocês compartilhem com outras pessoas que passam por essa situação aí, achando que é normal, que é tudo normal, e na verdade não é. Bom, eu convidei a Larissa, estou esperando aqui ela entrar. Pronto. Seja bem-vinda, boa tarde, boa tarde. Minha câmera estava virada errada. Boa tarde, querida. Tudo bom? Tudo bem? Eu não tô te vendo ainda. Não? Não, é só você inverter aí aparece já. Tá tudo escuro. Uai, mas eu tô te vendo. Eu não tô te vendo. Será que eles estão te vendo? Pessoal, vocês estão vendo a Larissa? Por favor. Ah, agora sim. Agora sim. E aí, vamos Agora conversar deu um pouco com certo. esse pessoal aí, para expandir um pouco da mente, sair um pouco aí do ritmo hipnótico, achando que tudo que a gente está vivendo é real, né? Mas na verdade estamos Né? aí no mundo de fantasia. Para você Com que conhece certeza. um tímido ou uma tímida, ou pessoas que têm vergonha. Sabe aquela pessoa que vai num lugar e fica no cantinho, achando que todo mundo vai ficar olhando para ela, que ela é o centro da atenção? Então, eu posso ter certeza que muitos de vocês podem ficar aí feridos, mas se ferir é porque precisa corrigir. Porque quando isso aconteceu comigo, Sim. eu fiquei entristecida, mas o que eu fiz com isso? Eu fui procurar conhecimento. Eu fui procurar conhecimento para trabalhar isso em mim, né? Para estar resolvendo. Porque quantas oportunidades na vida a gente perde pelo fato da timidez, pelo fato Com da certeza. vergonha, né? E pelo fato do medo. Não do medo reptiliano, que é aquele medo que todo mundo tem, que é o medo de prevenção, né? Para você estar em alerta para qualquer outra coisa. Mas o medo, que muitas vezes é um monstro que você fantasiou dentro da sua cabeça. Sim. Não é mesmo, Larissa? É desse jeito. É dessa forma. Faz Nós sentido. temos autoridade porque nós já passamos por isso, né? E a gente tem a consciência quanto isso interferiu nas nossas vidas em todas as áreas, né? Então, ter autoconhecimento e tratar de forma eficaz muda totalmente o cotidiano e o rumo que nós tomamos ao longo dos nossos dias e das nossas vidas. Isso. É um desafio, né? Obstáculos vão ter todos os dias, né? Antes de eu entrar aqui mesmo, o rapaz das zoonoses chamou, já estava em cima da hora, o cachorro não parava de latir, e eu fui lá e simplesmente falei para ele, falei, olha, eu vou entrar numa live agora, você pode vir daqui 1 hora? Daí ele falou, nossa, Deus abençoe, eu volto. Quer dizer, se fosse em outro tempo, a Silviane, que queria agradar todo mundo pelo medo, pela necessidade de aprovação, ia deixar a live para depois, ia desmarcar, e ia atender ele. Por quê? Porque eu não ia saber falar não. Eu não ia saber me posicionar. E eu não ia saber me Exatamente. colocar a medida. Por quê? Porque aqui é um compromisso. Nós marcamos às 14. Atrasou um pouquinho, porque teve um problema de entrar e tudo, mas estamos aqui, né? Então foi um compromisso e foi assumido. Então tá nesses pequenos detalhes do dia a dia que a nossa vergonha, o nosso medo, né? Ele faz com que a gente fique deixando as coisas para depois. E aí vem o fato da procrastinação também, porque na verdade, Larissa, eu vou resumir aqui para você, você sabe muito bem, você já conhece um pouco da minha história, mas eu entendi que
a percepção de quem dá cursos, de quem quer instruir as pessoas, mudou muito. Porque eles entendiam que quando as pessoas começavam o curso, eles não terminavam. E aí fica a infinidade de cursos à compra. Compra mais um, compra mais um. Só que o que acontece? O problema não está no curso. O problema está em nós. Porque se nós olharmos para nós, entender o que está fazendo você procrastinar e não concluir aquele curso, ou executar, né, uma tarefa que tem que ser feita, você vai ficar nesse ciclo de comprar mais um. E o que acontece? Ficou meio difícil? Ah, não vou fazer. Aí você passa e o seu próprio inconsciente faz com que você se sabote. Ele faz com que você procure outra coisa, te mostra que é prioridade aquilo, sendo que não é, só para uma fuga, né? Só para que você fuja do processo. Eu queria que você falasse um pouco aí sobre como o medo interferiu, né? E ele disfarçado aí na sua vida também, que você descobriu depois que foi por conta de traumas, que você não conseguia desenvolver. Vai ser muito bom e depois eu dou uma breve pincelada, tá bom? Então, Silviane, eu primeiro quero agradecer, né, a oportunidade de estar aqui com você, né, a gente poder estar alcançando vidas através da nossa experiência, daquilo que nós temos buscado por conhecimento. E é um privilégio, né, poder compartilhar hoje de uma forma que a gente não fica mais se sabotando, né. Entendeu que existe um propósito maior, né. E quando criança, eu vou começar lá atrás, a minha mãe era chamada na escola porque eu não falava. Por conta da minha timidez, da minha infância, porque a mulher, a gente já vem com uma crença que vai passando de geração a geração, que a mulher tem que ficar recatada, que a mulher tem que ficar calada. Às vezes o pai e a mãe chamam a atenção de uma forma que não sabe, porque eles estão dando o melhor deles, na verdade. E ali, desde a minha infância, eu já fui começando a ficar mais quieta, mais calada. E para mim, todos os dias é um desafio. E hoje eu poder falar, ministrar, até mesmo com o público, né? Porque eu já faço isso. Eu tive que romper a barreira da timidez, da vergonha e, claro, que o orgulho. Porque o orgulho, ele fica escondido atrás junto com o ego. E não foi fácil. Foi praticamente a minha vida toda me escondendo. E até hoje eu vejo que eu tenho coisas que ainda preciso ressignificar para poder continuar a tirar tudo isso, né? Essas crenças limitantes que sempre voltam ao nosso pensamento, porque o nosso pensamento, o nosso cérebro está sempre querendo nos poupar. Então, tudo aquilo que traz medo, traz insegurança e a gente já quer ficar o quê? Na retaguarda. E para mim foi um desafio muito grande para chegar até aqui. Vir para as redes sociais, poder ajudar outras pessoas, porque é o desejo do meu coração. Sem deixar de falar que os nossos bloqueios, né, eles está tudo linkado ao nosso propósito, né? O nosso propósito é intimidade com os nossos bloqueios. Então, onde a gente é mais preso, né, bloqueado, é aonde está o nosso propósito. Eu consegui identificar isso, Silviane. E falei, poxa, se tem um orgulho, se tem um ego que eu não estou vendo, que não é só uma timidez bonitinha, que, que ser tímida é tão bonitinha, não conversa com ela não, ela é tímida. Reforça isso nas crianças, sendo que, na verdade, a gente não deve reforçar, porque atrapalha o processo de uma vida, né? E eu te falo que é muito importante. E hoje eu sei, né, que isso faz diferença e tem mudado a minha vida, tem prosperado em todas as áreas e tem ajudado outras pessoas. E eu sei que hoje tem uma intimidade muito grande com esse grande propósito. Sim. E antes, como você estava explicando para mim, coisas que eu também me identifiquei, né? Que antes, você conseguiu identificar que no seu caso, não só de personalidade, a timidez, a vergonha, mas de algumas coisas que aconteciam quando você era pequena, né? Você tinha comentado comigo, como situações, muitas vezes você gostaria de soltar o cabelo, lembra? Isso foi muito significante, sabia? Porque quantas crianças não passam por isso, escutam dos seus pais e acabam levando para a vida. Então, assim, muitas vezes ela não consegue enxergar o quão maravilhosa ela é, o quão potencializada ela pode estar e ser, né? Porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Então, aquilo que a gente propôs a fazer, aquilo que a gente quer fazer,
que a gente decide que vai fazer, nós fazemos, né? Então, assim, Sim. antes de você contar essa história, eu vou só lembrar de uma passagem da Bíblia que diz que é da Torre de Babel. Quando Deus viu que o homem se unia em uma só linguagem, ele pediu para que descesse na terra e mudasse a língua dos homens, para que eles falassem de forma diferenciada. Porque aquele que fala a mesma língua, aquele que anda nos mesmos costumes, alcança lugares, né, inimagináveis. Então, olha quão importante é você saber quem você é, como agir, né, e procurar se conhecer. Olha só que poder, tudo está na palavra, isso é muito significativo. Mas muitas vezes nós fazemos uso e não sabemos interpretar, né, o que diz ali. E aquilo faz todo sentido para a nossa vida. Porque às vezes você não consegue trocar de profissão, porque você acha que você só tem aquela visão, né, como, por que, que o burro usa o cabelo? Estava conversando ontem com uma cliente, para não enxergar os vários caminhos que ele tem. Então ele só fica naquela possibilidade. E a gente cresce numa sociedade. Exatamente. E não é culpa de ninguém, não é culpa, é um ciclo que vai passando. Os avós deram para os nossos pais, que passaram para nós, as professoras na escola também receberam uma instrução de que era daquela forma. Então, só quando você se abre para entender as possibilidades e fazer um aprofundamento em você, né, e quem você é, que você consegue resolver esse problema e dar o próximo passo. Porque senão você quer dar um, aí você dá um, dá dois para trás. Não é bem isso. Sim. Então, pode falar aí que você comentou comigo, porque eu achei muito interessante para que outras mães não repliquem essa atitude, se replicar, que corrija, né? Então, eu aprendi não reforçar aquilo que a gente acha que aparentemente pode ser bom, né? Como falar assim, ai, como eu disse, né? A criança é tímida, não fala com ele, não, ele é assim mesmo, ele é tímido. Então, nós estamos reforçando um padrão comportamental de que ele tem que ficar calado e ele não quer se expressar. Na verdade, todos nós viemos para nos expressar, para falar, a comunicação serve para todas as áreas da nossa vida. Por isso que nós estamos aqui no mundo cheio de pessoas para se comunicar e se relacionar. Ninguém foi projetado para ficar na timidez, porque a palavra também fala, Silviana, que Deus ele não deu espírito de temor, de covardia. Então, a essência divina, não estamos falando de religião, estamos falando de um Criador, e essa essência divina, ela foi projetada de uma perfeição. E o homem deturba isso de uma forma para colocar padronizado aos olhos do que eles acham que é certo. É como você disse no início, a gente vive uma coisa que não é real. A gente costuma brincar de falar assim, saia da Matrix, vamos sair da Matrix. Sair da Matrix é entender no nosso nível de consciência a identidade. E a timidez e a vergonha é o que mais atrapalha no começo de qualquer coisa. Tanto numa escola, quando você está lá nos seus primeiros passos sem os pais, você precisa de apresentar um trabalho, que você precisa de sobressair, ou numa entrevista de emprego, né? E isso com as mulheres, eu creio que, né, pelo que eu tenho vivido, é mais complicado, porque a mulher é muito cobrada no padrão de sociedade que nós vivemos. E não reforçar isso com os filhos desde a infância muda muito o crescimento do futuro adulto, do futuro pai, da futura mãe, né? E falar assim, não, filho, fala, se expressa, não tem problema se errar a gente vai lá, faz de novo, né? Porque nós estamos propícios a erros. O errado é permanecer no erro. Então, assim, Silviana, tem algo que eu falo que em casa também que eu quero falar para vocês, compartilhar, que quando eu erro, eu chego para meus filhos e falo assim, mostra a minha fraqueza. Falo assim, a mamãe errou, você me perdoa? Eu fui errada. Por quê? Porque se eles não verem o meu comportamento, eu não vou poder cobrar eles. E eu tenho reforçado, não, meu filho, você pode falar, você tem que se expressar. Às vezes eu ficava reprimindo, engole o choro, né? Até eu entender, principalmente meu filho mais velho, né? Que depois que eu fui melhorando, buscando conhecimento. Então hoje eu ressignifiquei muita coisa também comigo e com meus filhos. E eu tenho certeza que já fez um grande diferencial. Trazer à memória deles aquilo que traz esperança. Então, porque tem a parte cognitiva e tem a parte que o homem estraga.
Quando é Deus, nós vemos de forma perfeita, Silviane. Mas quando é o homem, por isso que existe a terapia. Aí tem que ir lá ressignificar e fazer terapia para a pessoa voltar à essência perfeita divina, né? Quer falar, a gente faz aquele tratamento, a gente faz aquele todo ressignificar. E se nós não romper a primeira barreira da timidez e da vergonha que está escondida de querer agradar o outro, por que a gente quer agradar os outros, Silviana? Por conta do orgulho do ego. Porque quando a gente quer agradar os outros, a gente quer sempre ser o quê? Ah, elogiado. Eu sou bom nisso. Porque a gente não quer ser criticado, não é verdade? Aí vem o orgulho. Eu não vou ficar calada porque se eu for criticada, eu quero ser elogiada. Então, aí vem o ego e o orgulho. Então, a timidez nada mais é do que um orgulho disfarçado, um ego disfarçado. Eu tenho reforçado isso assim, na minha vida e na vida das pessoas que têm me acompanhado. E em algumas pessoas, ela pode ser facilmente vista, né? Por, assim, que foi um trauma. E tem gente que nem lembra e nem sabe. Por quê? Porque a pessoa sofreu tanto, né? E ela teve aquilo para ela como normal. Então, assim, vamos supor, existem situações que te causam trauma, mas passa. Existem situações que causam, que são traumatizantes. Por exemplo, se você às vezes escutou alguma coisa que te ofendeu, por exemplo, né? Você tá com uma criança e fala pra ela, para de ser traída, para de ser satisfatória, não faz escândalo, nossa, todo mundo vai ouvir o que você tá falando. Você tá falando, causando um trauma. Dependendo como ela interpreta aquilo, não vai fazer diferença. Mas se ela interpretar de outra forma, vai fazer diferença sim no futuro dela. Ela vai achar o quê? Eu não posso, eu não vou. Isso pode ser causado uma vez só, ou isso pode ser causado por repetições. Hoje, você é saída, não faça isso. Amanhã, não coloca essa roupa não ficou boa pra você de jeito nenhum. Olha como você tá barrigudo. Sabe? Fala pra criança isso, né? Ou até mesmo pra adulto. Porque a gente se traumatiza adulto. Então fala, e você fala assim, não vou pôr porque, sabe, o seu inconsciente fica, você vai pôr, aí você tem aquela insegurança, porque você acha que não vai ficar legal, mas é o seu inconsciente que está lembrando daquela situação. Talvez você não lembre no momento. A traumatização é uma sequência de pequenos traumas, que são todos os dias, né? Igual, um exemplo, você falou, eu solto meu cabelo porque eu queria estar bonita, eu queria correr com meu cabelo solto. E aí, de repente, o pai foi e falou, para de se aparecer, para de ser exibida. Foi. E aí, o que acontece? Foi. Isso a gente leva pra gente porque a pessoa que a gente mais ama, a gente está fazendo com que ela se sinta mal. Então, o seu subconsciente vai pegar aquela informação e vai guardar. Então, eu não vou mais ser apresentável, eu não vou mais agir dessa maneira, eu não vou mais me soltar. Por quê? Porque eu vou magoar alguém que eu amo inconscientemente. Não é, você não sabe, porque 90% de nós, os nossos atos, de como nós agimos, né, com as pessoas, é o nosso inconsciente. O nosso consciente, ele age pouquíssimo, interfere pouquíssimo, que é o da decisão, é o eu agora. Falo, não, eu vou comer isso, eu não vou. Só que o seu inconsciente, muitas vezes, traz a compulsão. Sabe aquela compulsão de afeto, que às vezes você não teve quando era pequena, e aí desconta na comida, no doce, aí você foi carente, muitas vezes vai pro lado doce. Então, o seu inconsciente faz com que você coma. Quando você viu, o seu consciente estava em si, você parou e falou, nossa, eu comi e nem vi. Quando eu vi, eu já tinha pego. Quando eu vi, e agora? E agora é usar o seu consciente agora, porque você só tem o agora, né? Na sua mente, passado, presente e futuro. Então, eu não vou fazer. Então, você está se policiando. Nós estamos aqui, e eu quero passar, e eu sou muito grata a todos que estão vendo essa live. Nós estamos aqui porque nós estamos enfrentando o nosso medo. Nós estamos enfrentando o nosso orgulho. Porque quando eu abri o meu primeiro vídeo, eu estava sozinha. Não tinha ninguém. E eu enfrentei eu mesma, porque eu era essa pessoa de que nós estamos falando. Eu era orgulhosa, sem saber que eu não tinha coragem de mergulhar em mim e saber o que tinha em mim. Então, quando eu via muitas pessoas, eu criticava o modo dela falar, eu criticava muitas vezes o modo dela estar vestida. Era sobre mim. Quando nós falamos que a vida é um espelho, significa que tudo que eu critico o outro é relacionado à minha interpretação do meu mundo. E eu preciso voltar e olhar para e falar, peraí, todos os dias eu faço isso na autoanálise. Isso que eu estou pensando é verdade ou é uma interpretação minha de algo que eu tenho que melhorar em mim?
E automaticamente Exatamente. isso traz resultados positivos. Só que as pessoas, elas não querem parar para fazer essa autoanálise. Elas vão achar, nossa, é uma baboseira que essas meninas estão falando. Por quê? Você não está preparado, não é o seu momento, e tá tudo bem. Você vai continuar no seu círculo vicioso de não conseguir os objetivos que você quer, de não alcançar as pessoas que você deseja, de não trair o melhor da sua vida. Porque você está preso, você está com sua mente fechada. E eu digo, uma vez que você expande a sua mente, é impossível retornar. Demorou para me entender isso, né? Então as pessoas, elas ficam assim, porque isso não vai ajudar, isso vai não sei o quê. Gente, independente de situação financeira, independente de profissão, existe milhares de pessoas que hoje são pessoas renomadas, que têm 3, 4 diplomas, mas elas não têm coragem de vir aqui fazer. O que é coragem? É agir com o coração, a sua intuição, né? O sentido da palavra. Por quê? Porque tem algum trauma que a bloqueou no passado. Então, assim, não se sinta inferior. Quando você trabalha isso, que você sabe quem você é, que é o seu eu, a sua identidade. Quando você trabalha a sua identidade, que a gente fala muito hoje está na moda falar identidade, né? Mas assim, a identidade. Sim. Quem eu sou? O que eu estou fazendo aqui? Para que eu posso ajudar? Quem eu posso ajudar? Qual é o meu objetivo de vida? Você tem uma clareza, você começa a se posicionar. E aí, quando você se posiciona, você se torna mais confiante, né? A confiança, ela vem de 3 aspectos. A confiança, ela vem de onde? Ela vem da motivação, porque quando você não tá bom, você vai assistir um vídeo, ou quando você conversa com alguém, aquela pessoa te estimula e te mostra os seus pontos fortes, e ela fala, vai, você consegue. E você tem uma motivação externa para fazer aquilo, e você tem confiança e vai e faz, certo? Esse é um tipo de confiança. Esse é um tipo. Você não pode ficar preso nessa confiança. Ela vai te ajudar no começo do processo. Você vai lá e fala, eu não consigo, vou pegar esse vídeo, eu vou assistir, eu vou ter essa confiança para mim. Você tem ali uma energia, né? E você faz acontecer. Outro motivo externo para você gerar confiança em você, que é para você vencer o seu medo, é alguém te desafiar. Quando alguém te faz passar tanta raiva e você tem a sabedoria de converter aquela raiva em confiança, você faz sair qualquer coisa de onde você não imaginava que ia sair. Agora, quando você canaliza essa raiva de forma errada, você vai ser vitimizada. Daí você vai ficar, nossa, por que ele fez aquilo comigo? Ele tá falando que eu não vou conseguir, ele tá falando que eu sou fraca, ele tá falando aquilo. E você se sabota e deixa a sua raiva no lugar errado. Você conecta a sua energia no negativo. Você tem que pegar essa raiva de que a pessoa fez você passar uma crítica, por exemplo, e aprofundar naquilo. Mas será que realmente aquela crítica fez sentido? É sobre ele mesmo ou realmente é sobre mim? Se for sobre mim, eu vou procurar melhorar. Você vai, estuda sobre o assunto, pega aquela raiva, conecta e, transforma em algo novo, né? Essa é a externa. A confiança interna, a confiança que você tem de ambiente, é quando você está num trabalho. Então, assim, você está no trabalho, você sabe que você vai conseguir resolver aquele problema que apareceu. Seja em qualquer lugar, no escritório, no hospital, em qualquer lugar que você esteja. Você fala, não, eu sei resolver isso, eu consigo ajudar essa pessoa. Você tem a confiança e você é motivado pela sua confiança interna. Você sabe que você vai fazer. Você sabe que vai ter resultado se você agir, né? Essa é uma das confianças. Agora, a confiança mais difícil é a confiança em você mesmo, que sai de você. Que você volta para dentro de você. E você sabe que apesar de todos os processos, que você vai ter alguém de fora, que talvez você não tenha aquela pessoa para te estimular com a raiva ou com qualquer outro sentimento, né? Você não tem o seu ambiente, você está num ambiente estranho. Você não tem ali a sua segurança naquele ambiente. Você vai ter que tirar essa confiança de você e enfrentar a situação e falar, não, eu confio em mim, eu vou procurar onde, porque eu sei que eu tenho estratégias para saber lidar com isso. E tá tudo bem, porque daí você entende que ninguém é perfeito, aí você entende que todo mundo erra, você entende que as críticas muitas vezes vêm para te ajudar, e aí você acaba se desenvolvendo. Sabe o que é interessante, Silviane? É que o cérebro, ele acredita naquilo que as pessoas, na história que as pessoas contam para ele. Isso é verdade. E pior ainda, se for de alguém próximo ao qual ele confia.
E se essa pessoa que contou a história sobre ele, que reforçou a timidez, reforçou que ele tem que parar, mais difícil vai ser. Aí, onde entra a autoconfiança? É saber a sua identidade. É saber que você foi preparado para algo maior. E quando isso, sair dessa zona de conforto, é o mais difícil. Porque não é fácil para ninguém fazer algo que o cérebro não está habituado. Porque tudo começa na mente e trabalha no nosso cérebro, trabalha em todo o nosso corpo. Porque a mente comanda o nosso corpo, o qual o cérebro faz parte. Não é o cérebro que manda em tudo em nós, é a nossa mente. Tanto é que eu costumo dizer, se você cortar o seu braço, você não vai enxergar a sua alma e seu espírito, porque eles estão em outra dimensão. E de lá, você capta as informações para trazer, onde a gente fala que está no inconsciente, é o que está na nossa alma inconsciente, para trazer informações para nós repetirmos um padrão de comportamento. E quando a gente tem essa consciência, essa expansão disso, a gente pensa, para que timidez, né? Para que vergonha? Se a gente faz parte de um todo, se o nosso o próximo, é nosso semelhante, se nós somos um só, né? Nós fazemos parte de tudo isso. Então, se eu melhoro a mim mesmo, eu estou melhorando o outro. Se eu me corrijo, eu estou corrigindo o outro. Aquilo que a gente estava falando sobre fazer a técnica, né? Do Ho'oponopono. E a timidez nada mais que reforçar um padrão, né, que a gente vai ficar estagnado mesmo. E quando a gente entende que a gente é parte de um todo, muda tudo. Esse destravar, esse desbloquear, né, de falar assim, não, poxa, eu posso ir além. Por que não? Se outro que é semelhante a eu faz e acontece, por que eu não? Né? Só que assim, é um desafio todos os dias. Todos os dias. É uma luta todo dia, porque se a gente for deixar, a gente sempre vai voltar para o padrão de comportamento aonde não vai requer o quê? Gastar energia. Porque romper a barreira gasta energia. Você sabe, é aquilo que eu falo, nós temos um acúmulo de lixo em nós, muitas vezes antes de nascer, desde o útero da nossa mãe, por traumas que ela passou. E aquilo foi acumulando. Então, assim, a nossa mente, às vezes a gente fala que a nossa mente mente. A nossa mente mente mesmo. Porque a nossa mente é o disco. Nós somos um computador de última geração. Deus fez assim. Exatamente. Extraordinário. Somos sua imagem e semelhança, o Criador, ok? Até aí ninguém duvida. Só que acontece, ela vem limpa. Quando você, antes de nascer, já tem memórias celulares. Ali, já no seu processo de criança, você vai acumulando o quê? Todos os traumas e todas as vivências. Você fez com que o seu disco fosse aquele. Então, é uma programação. Muitas vezes as pessoas falam, como que eu vou resolver isso? Resolvendo isso com processos. Não tem como você fazer um estalar de dedos de mágica e tirar um amontoado de lixo de uma vez. São processos, são ali, na sua mente, cresceu. Né, na sua mente, ali que a gente fala também que a mente mente e a nossa alma nos engana. Então, você cresceu ali um matagal de coisas ruins, né? Mas que foram forjadas para a sua história. Então, você tem que tirar o bom dali. E agora, com o reprocessamento, você vai fazer o quê? Novos caminhos. Caminhos que você não estava acostumado. Em que tudo para você é diferente, né? No processo que a gente faz de abordagem sistêmica e vários outros processos, ele faz esse caminho que usa a hipnose, usa essa abordagem. Igual eu falei, na PRG é mais simples. Você repete o processo que você vivenciou por diversas vezes, só que assim, é simples, mas é difícil. Porque você não precisa me contar o que você passou, só que você precisa reviver você várias vezes para que aquilo não te doa mais. Quando você faz isso, você vai cicatrizando ali, sabe, feridas emocionais. Porque você olha para aquilo e aquilo te prejudica. Então, você vai causar o quê? Que o seu subconsciente te libera. Ele te libere para algo. Talvez o processo de liberar algo tão dolorido que você nem sabia que existia. Mas você vai ter lembrança que ele vai te trazer. Por quê? Porque aquilo que eu te expliquei. Ele vai falar, agora a Larissa tá mais forte, né? Eu vou soltar isso. Bom. E aí ele solta.
Porque acontece que nós ficamos congelados lá no que aconteceu o trauma. Se o trauma foi muito grande, você congela. Por isso que hoje nós temos adultos com comportamentos infantis. Adultos que em uma briga quer pegar no cabelo, quer bater, quer brigar, quer discutir, porque ele foi congelado na fase de 5 anos de idade. É aquele exemplo que tem, né? Do cara lá que eu canso de ver. É cara que tem todos os dias, tem esse cara e tem essa mulher. A pessoa fechou ele no trânsito. Quer dizer, na escola ele sofreu bullying, na escola ele foi agredido verbalmente, ou em casa, ele não sabia se defender, e aí ele não sabia como ter um estudo para aquilo, e ele guardou, ele reprimiu. Quando ele cresceu, a situação, a primeira que ele teve de desafio foi uma fechada no trânsito. O que ele vai fazer? Ele não vai respirar e pensar que existiu mil outras possibilidades para ter aquele fechamento. Ele vai achar que o cara estava enfrentando ele, estava querendo passar na frente, sai, briga e mata. Porque daí é o quê? Você está agindo inconscientemente. É a maioria das vezes isso que acontece. Piloto automático. Você não tem controle de si, né? E isso serve para tudo na vida. Então, assim, hoje eu vejo que aí as pessoas que estão na mídia estão fazendo isso. Estão trabalhando o quê? Como a terapia. Trabalhando os traumas que as pessoas tiveram para que elas consigam ter mais evolução. Porque, assim, se você não está bem, nada está bem. Não adianta você mudar de cidade, você mudar de casa, você terminar um relacionamento, porque você vai entrar no outro mais ou menos no mesmo ritmo, né? Sim. Você vai entrar no relacionamento ruim, porque se o seu problema foi paralisou na carência, você vai procurar alguém que te supra aquela carência. Então você vai estar sempre no mesmo processo. Em busca. É um assunto muito longo, mas é basicamente isso daí, né? Então as pessoas ficam procurando saída, mas elas não procuram o principal, que é olhar para dentro de si e resolver esse problema, né? Resolver. E elas investem em muitas coisas. Você vai gastar com muitas roupas, você vai gastar com muitos sapatos, você vai gastar com muitas maquiagens e com cirurgia plástica. Mas você não consegue entrar e fazer uma plástica dentro de você. O que você pode fazer é saber como lidar com todos os seus processos, todos os dias, para que você evolua. Eu evoluo todos os dias. Esse assunto que nós estamos conversando aqui, passei. Não adianta você achar que aquele terapeuta, aquele psicólogo, aquele psiquiatra que vai te atender não tenha as feridas dele. Sim, ele teve que mergulhar nele para atender você de uma forma em que ele não te julgue e que te entenda como um todo. Porque senão ele vai estar tendo o quê? Uma experiência dele vai trazer os problemas dele para você. Então, quando eu digo que eu já passei por isso, porque eu tive que entrar em mim, saber quem eu sou para poder ajudar o outro. Sem esse conhecimento, não é possível. Não é possível. E aí, você acaba só pincelando. A pessoa ela dá um passo e depois ela para. Ela não sabe por que ela parou. Ela não sabe. Igual no reprocessamento, aquilo que eu te expliquei. Se você faz um reprocessamento de 0 a 10 anos, se você é muito dolorido e você não quer mais fazer o reprocessamento, você vai ter que entender que você vai parar naquela idade. Então, seu subconsciente tem resolvido os problemas ali. Então, você vai começar a fase da adolescência no seu comportamento. Ansiedade. Você vai pensar várias coisas ao mesmo tempo. Vai sentir sudorese. Porque o adolescente, ele é elétrico. Só se ele tiver algum outro tipo de patologia. E ele vai ser mais reprimido. Mas a maioria é. Né? Então, você vai estar replicando aquele tipo de comportamento. Interessante, né? E tá tudo no inconsciente. Porque esse padrão, né, que às vezes pessoas nascem e vivem uma vida totalmente sem descobrir isso, né? Não descobre que precisa de fazer. E a terapia, ela é excelente. Até para nós que estamos trabalhando com isso, nós precisamos, né, descarregar todos os dias, porque o ser humano, todos os dias, ele tem problema, como você disse. Quando vê que já pode romper, já tem uma coisa maior, né, um obstáculo maior, porque assim, né, são níveis, né? São níveis. Então, cada nível vai exigir um esforço, vai exigir de nós, né, um sacrifício, né, Silviana? Olha, uma coisa interessante é que quanto mais nós sabemos, não pense que é fácil, mais difícil. Por quê? Porque você sabe que você está fazendo uma live, uma pessoa vai assistir depois, vai fazer uma avaliação de 1000 questões. Ela vai fazer uma avaliação do seu comportamento diante da câmera. Ela vai saber se você fala a verdade, se você está mentindo. Então, assim, quando você tem conhecimento de quem você é,
Não interessa a análise que a outra pessoa faça, porque talvez ela esteja mais evoluída que você e tá tudo bem. Tá tudo bem. Desse jeito. Eu vou procurar estudar e compreender e melhorar naquilo que é necessário, mas não parar de olhar para quem? Para aqueles que estão antes de mim e que precisa encontrar esse entendimento. Eu tenho que parar de olhar Uhum. para os que estão lá na frente, para os topzão, para os que têm 1 milhão de seguidores, que têm centenas de milhares de seguidores. Por quê? Porque você tem Isso. que começar. Então começa da onde você está, sem medo de errar. Errou? Faz de novo. Caiu? Levanta. Porque a diferença de você deixar de ser a vitimizar é você cair e falar, nossa, tudo errado pra mim, não dá nada certo. É você saber que você errou, você caiu, você vai lá, levanta e faz de novo. Até você aprender. Porque as pessoas nascem, né? E elas nascem, primeiro vai tomar o leite, para depois começar com a papinha, para depois vir com a carne, né? E aí por diante. E por que quando adulto ele já quer acelerar o processo? Não tem como. Porque você São etapas. como um adulto que você acha que você vai abrir o primeiro vídeo e você não vai errar, você não vai gaguejar, você não vai suar frio, o telefone não vai escorregar e não vai cair. Vai. Né? Vai acontecer várias coisas. E você Sim. tem que estar preparado? Vai acontecer, você não tem, porque você não tem controle de tudo. Quando você entende que você não tem controle sobre tudo, as coisas fluem muito mais fácil na sua vida. E tá Somos tudo bem. Tá tudo bem. A sociedade, Silviano, cobra muito perfeccionismo. Cobra um perfeccionismo a partir do que eles acreditam que é certo. Sim. E aí tá tudo Não bem, é a partir. E se porque eles cobram isso, é com eles. deixa cobrar, não importa o processo de cada um. Isso mesmo. O importante é que a gente está contente com a evolução de cada dia, que tudo que nós falamos aqui nós fizemos e nós procuramos corrigir todos os dias, sabe? E assim, teve um fato há um tempo atrás que aconteceu comigo e com a minha filha. Foi muito interessante, porque eu falei para ela, escapou, sabe de mim? Escapou. Eu falei assim, deixa de ser intrometida. Ela tinha apagado a luz, uma coisa assim, eu estava fazendo tal coisa. E aí depois ela falou pra mim, ela falou, não vou fazer, você falou que eu sou intrometida, né? Daí eu falei, não, eu peço perdão pra você. Porque, na verdade, eu tava com o sentimento reprimido e quem foi intrometida fui eu, em entrar num assunto que não era pra eu entrar, e aquele assunto me deixou nervosa, ficou instalado no meu subconsciente e eu acabei soltando pra você uma coisa que não era pra você. Então, a Aí, intrometida foi eu. Lembra quando eu falo pra você que quando o que eu digo referente a você é sobre mim? Entenda isso. sim, Não é sobre você. E expliquei para ela e ela acredito que conseguiu me entender. Só que assim, você muitas vezes bloqueia seu filho, vai e desbloqueia, tá? Há tempo ainda. é o famoso bora, levanta, limpa a poeira e vamos. É A aquilo, nossa vida aqui é isso. é aquilo que Paulo diz. O mal que eu não quero, eu faço. O bem que eu quero, eu não consigo fazer. Porque o mal está na nossa carne. O erro, o pecado, Sim. você não sabe, está aqui. É maior, sim. Então você tem que estar se policiando, entrando em contato com o espírito para você estar ali procurando solucionar todas as barreiras que tem no seu dia. Senão não flui. Não adianta ir pela força do seu braço. Não vai. Não vai. Né? As coisas não são pelo esforço. As coisas acontecem. Né? Quando eu demorei para Tem entender. que ser leve. Tem que ser leve. É porque tem que ser leve. Porque o fardo é leve, né? Esse julgo que foi imposto por tempos e tempos aí, né? Por séculos, é sempre colocado um julgo para que a gente fique ali, né, alienado a um padrão, para que alguém possa nos manipular. Enquanto o ser humano entender que ele é governante, que ele é dono de si e que ele pode fazer acontecer, e que todos podem isso, e que ninguém tira a luz de ninguém, ninguém tira o brilho de ninguém. Né? Tinha uma timidez, Silvana, vou até compartilhar aqui com você rápido, que eu tinha vergonha de querer, de talvez aparecer e apagar a luz do outro. Porque tinha gente que incomodava com a minha beleza. Isso na adolescência foi algo que uma das coisas que eu mais guardei, porque assim, no meio que eu andava, as minhas amigas me achavam muito linda,
E aquilo me incomodava, porque eu não queria isso. Eu queria que elas se sentissem lindas porque elas eram lindas. Eu olhava para elas, via elas lindas. E sempre reforcei a beleza da mulher. E até isso incomodava. E eu tive que entender e assumir isso, porque eu falava, eu fiquei com complexo de inferioridade, querendo ficar mais recatada, com medo de ser bonita, entende? E sendo que todos nós temos uma beleza. E por quê? Porque tinha gente que ficava incomodada e se sentia incomodada. E eu sentia que aquelas pessoas estavam incomodadas. Então, eu fazia questão que, às vezes, nem de me arrumar para que a outra pessoa sobressair. Isso acontece muito. Tem gente que fala, ai, você fala porque não sei o que, começa a colocar atributos, né, de beleza. Mas, gente, padrão de beleza, cada um tem o seu. Cada um é bonito do jeito que é. Você com seu cabelo preto, o meu, que tá meio pintado, bem nada aqui. E assim, sabe? Com tom de pele, cada um tem o seu. E eu custei a ultrapassar isso. Eu tinha vergonha de aparecer, não para que ninguém achasse que eu estava querendo ser metida. Olha só. Sabia que isso Olha, acontece? olha, você sabe que hoje já passei por isso. Olha aqui, você entende uma coisa? Olha só, um trauma de criança faz você viver uma adolescência reprimindo muitas vezes, né? Aí você começa a fazer uma leitura da vida. E o quanto esse adolescente sofre por ele ser tímido, porque daí o julgamento daquele que não sabe, ele vai dizer que ele é metido. Quantas vezes eu julguei pessoas? Eu julguei e falava, nossa, mas essa é rabugenta, né? Olha só que ignorância minha. Hoje, eu olho para aquela Silviane eu tenho vergonha. E eu penso assim, eu me perdoo por isso, porque eu não sabia, eu era ignorante. Isso é ignorância, é você não saber. Então, assim, eu me perdoo pelas minhas ações, porque hoje eu vejo o ser humano de uma forma diferente, né? Então, quando você vê alguém falando assim, você já tem esse conhecimento, que é porque você, na verdade, é assim. Você, aquilo te machuca, porque a pessoa é daquele jeito. Machucado. Você gostaria de ser mais quieta, mais requietada, e você não consegue, então aquilo dói. Então, o outro sofre muitas vezes por ser daquela forma e não ter a informação. Então, olha o tesouro que é a informação, né? Eu espero que logo muitas pessoas entendam isso e começam aí a colocar no seu dia a dia, fazer uma interpretação. E não adianta, uma coisa que eu aprendi, não ajudar quem não quer ajuda. Não ofereça ajuda. As Nossa, pessoas precisam querer ajuda. Porque você oferece ajuda, sim. a pessoa ainda acha que você tá maluco, que você tá falando outra língua, porque ela não entende, ela não compreende, não faz parte do mundo dela, e aí tá tudo bem, Uhum. sabe? Tá tudo bem. Só que eu entendi, quando eu fiz a autoavaliação de mim, é que o problema era eu. Por que eu estava oferecendo ajuda? Porque eu achava que ela não era capaz de resolver os problemas dela, né? Eu estava no meu traço oral, na dor. Então eu queria ajudar de qualquer forma, de qualquer maneira. Aí também no orgulho. Aí quando eu falei, não, ela tem o tempo dela, todo mundo no seu tempo, na sua realidade, né? Aí eu comecei a viver mais, ser mais leve, né? E, e aí, você sabe, tem as máscaras, né? Olha pra você ver, tem tanto estudo pra gente fazer. É, por exemplo, a palavra personalidade, ela vem da palavra persona, que vem do grego. E tem um livro que é Os Disfarces do Orgulho, que são 6 disfarces, né? E ele faz essa menção da máscara, né? Que o pessoal usava lá no teatro antigo. Então, Uhum. são seis máscaras que nós usamos, para que nós não entramos em contato com nós mesmos, com o nosso psiquismo. Porque quando a Olha gente só. dá conta de entrar, né? E de ver quem exatamente nós somos, nós ficamos usando máscaras. Nós usamos fugas. E o primeiro tipo de fuga que nós usamos são fugas que nós nem imaginamos. Uhum. É muito interessante. Você tem que ler esse livro. Nossa, quero ler. Esse ainda não li, não. É, E, sabe, a e se palavra, autoconhecer faz diferença. a palavra orgulho, ela tem duas formas de você interpretar ela. Por exemplo, você fica feliz. Ela é positiva. Você tem orgulho do seu filho porque passou na faculdade, do seu marido. Você tem orgulho de ter comprado a sua casa. É o positivo. Positividade. Você tem Sim. orgulho daquela pessoa porque ela chegou naquele local que ela está. É quando você tem uma admiração Uhum. por alguém ou por algum lugar, né?
mas é no sentido de que você tem uma veemência por aquela pessoa. Então você fala, nossa, que legal, ela conseguiu tal coisa, né? Ela foi ali resiliente, então você tem uma satisfação com aquilo. Só que ao mesmo tempo, Uhum. a mesma palavra orgulho, ela tem um olhar negativo. Ela tem Sim. uma forma de você ver aquilo, né, como se a pessoa fosse prepotente, arrogante, como se a pessoa Uhum. fosse ali a maioral, como se ela tivesse características mesmo, sabe, de ser prepotente, negativa. Aí nesse momento o orgulho passa a ser soberba, arrogância, ele passa a ser altivez, né? Nesse Uhum. sentido assim do orgulho, ele é ruim, né? É, Então é importante uhum. entender, né? Quais são as máscaras, quais são os disfarces, Exatamente. né? Os subterfúgios que nós usamos para entender, né, o que é Sim. o orgulho. Uhum. Então, leia esse livro, é muito bom, né? Assim, o que é ser. Deixar a dica aí pro pessoal que está assistindo aí, ó, o livro. Então, assim, quando você sente assim esse orgulho, a gente não consegue falar, né? Olha, eu tô sentindo isso, tá tudo bem, ok. Não, você começa a afundar, você afunda mais Uhum. na bolha ali do seu inconsciente, né? Que ele mostra ali como você realmente é. Porque eu vim, Exatamente. nós temos esses mecanismos aí de defesa, é bom estudar. Então, por que a gente afunda? Porque a gente não dá conta de enxergar quem nós somos. Nós não gostamos de mostrar o nosso lado negativo para as pessoas. É, ninguém quer mostrar. Nós não queremos mostrar o lado Ninguém que quer. alguém vai criticar. Nós não gostamos de mostrar o nosso lado, né? Que é o lado mal, aquele ruizinho, né? Então, a primeira coisa que a gente sente, quando a gente começa a perceber que a gente tem essa característica, a gente começa a ter medo. E o medo É, faz com que a gente não enfrente nós mesmos, né? O problema é esse. né? Porque o medo, né? De novo, né? O medo, ele é grande. Nós não falamos assim do. Eu quero falar para você não do medo preventivo, que é o que nem eu falei no começo. O medo Sim, vai ser ficar alerta. É o medo de você não ter pertencimento a uma tribo, a um grupo, a uma igreja. Por exemplo, você acha que tudo que vai acontecer com você é negativo. Aí a pessoa desenvolve várias patologias, né? Aí tem a síndrome do sim. pânico, agorafobia. Então, muitas vezes a gente pode estar com transtorno de pânico ou transtorno, né? Mas a síndrome é um conjunto de sintomas, né? Então, pode ser que a gente esteja disfarçando o nosso orgulho. Pode ser que a gente esteja Pode. reprimindo, né? E não deu conta de enfrentar nós mesmos. Então, nesse não dar conta de enfrentar nós colocamos o medo, a fobia, a ansiedade como proteção, para não Sim. enxergar quem realmente nós somos. Olha que interessante. E Então, esse é o propósito, né? Do lado negativo. É tirar a essência para que você não venha romper. E a gente tem que estar atento qual voz que a gente vai dar ouvido, né, Silvia? Porque em tudo tem os dois lados, o bem e o mal. Isso a gente enfrenta todos os dias na nossa mente, as nossas decisões, né? De enfrentar qual que é o certo, igual o orgulho. Existe o orgulho bom e o orgulho ruim, né? Existe o medo bom, que é aquele que você não vai colocar sua mão no fogo, senão você vai se queimar. Existe um propósito nessa dor, né? Nesse medo. E tem um medo que te paralisa. Então, assim, saber condensar isso, saber equilibrar de forma eficaz, ter essa maturidade. Não adianta, Silviane, o autoconhecimento é a primeira bússola para nos orientar. É é, o autoconhecimento. Enquanto a gente não entende que se conhecer primeiro, para depois preocupar com o outro e ajudar, a gente para estar aqui hoje, a gente teve que buscar o autoconhecimento, não é verdade? verdade. Até a questão dos arquétipos me ajudou muito saber quem eu era, né? Eu falei, poxa, como isso tem a ver, né? Então, assim, aquilo que. Porque até mesmo nos conhecendo, vamos supor lá, quando a gente viu lá nos arquétipos, tem as coisas boas e tem as coisas negativas que nós precisamos melhorar. Então, quando a gente entende que tem. Quando nós nos conhecemos, nós vemos no espelho as nossas fragilidades, nossos erros. Ah, não, peraí, isso aqui já é de mim mesmo, eu preciso melhorar.
Aí você sai daquele piloto automático, né, do inconsciente e começa a trazer, né, clareza, fluidez É, e não ter aquela cobrança. é bem Pelo menos está sendo leve para mim esse processo. E eu te falo que eu sofri também, né, eu estou vencendo aí, acabando de vencer um pânico, né, que eu, por conta de acúmulos, né, da infância, de uma adolescência, igual você disse, eu, eu olhei, queria balançar meu cabelo, meu pai, de forma que ele achava que era positiva, ele me bloqueou, dizendo que não era para eu balançar meu cabelo, tinha uns 7 anos de idade, porque que eu estava querendo ser metida. E isso me afetou aonde? Na minha identidade futura, por minha socialização, foi o que você disse. Então, estava o quê? Em mim. E eu olhava aquilo e eu não sabia identificar por que, que eu achava que eu estava incomodando o outro de soltar o meu cabelo, né? Então, esse autoconhecimento nos traz leveza, traz muita paz. E saber que é possível melhorar todos os dias. O nosso cérebro tem 2 chips lá, que você desativa e ativa o tempo todo. Porque a cada segundo são 40 pensamentos estimulados aí pelos cientistas que passam por nossa mente. E cada momento vai liberando proteína e vai tomando forma. E se a gente começa a ter formas de coisas boas ao nosso respeito, pensamento de paz, não de mal, né? Que fala lá a Bíblia, eu gosto muito de reforçar isso, até Provérbios 23:7, que reforça lá que assim como a sua alma pensa, assim você é. Né? Então tá tudo aqui, gente. Nós somos guiados pelos nossos pensamentos. Então, desintoxicar, né, a nossa criança que não foi curada, desintoxicar todo esse processo de querer realmente ser diferente. E é surreal. Eu tenho vivido os melhores dias aos 37 anos da minha vida, por graças a Deus, autoconhecimento. né, por acordar, por ter novas oportunidades, por se dar a oportunidade, né, de passar por coisas novas. Isso é importante, né? E igual eu estava falando lá, né, desses mecanismos aí de defesa indesejada que nós temos, que eu estava falando sobre as máscaras do medo, né? Então nós temos a negação, né, a aprovação. Igual eu falei, uma pessoa com muito autoconhecimento, ela tem a capacidade de se ver verdadeiramente. Então eu estou no processo, né? Sim. Mecanismos de defesa indesejável que nós temos, né? Que são assim, não são disfarces do orgulho, eles não são, mas é bom entender. A projeção, a conversão, a regressão e o isolamento. Só que o isolamento Isso. é um mecanismo de defesa. Ele tá ali disfarçando o orgulho dentro de você. Porque quando você quer ficar no seu quarto fechado, quando você não quer ter contato com ninguém, quando você quer ficar isolado, você diz que precisa de paz, que eu preciso resolver as minhas coisas, você está mostrando que você não quer que as pessoas enxerguem quem é você. Então você se esconde, porque você não quer que ninguém descubra. Ah, aquela pessoa que você sabe que realmente é você, aquela pessoa que você Sim. sabe, né, que quem vai ser você se você realmente se mostrar, né? Esse isolamento, na verdade, ele faz com que você, né, não precise mostrar para as pessoas, né, quem você é. Então, você não Se mostrando quem esconder. você é, o que acontece? As pessoas, elas não vão achar que você é orgulhoso, arrogante, prepotente, soberbo. As pessoas que são assim, Uhum. né, muitas vezes, sabe, assim, aquelas que são boazinhas, tenta agradar todo mundo. Essa pessoa que quer agradar todo mundo, por quê? Porque elas não querem críticas. Elas não têm uma Ok. autenticidade verdadeira, né? Não tem nem estrutura para suportar a crítica. Quando você quer realmente ser você, você vai encontrar crítica de outras pessoas, né? Então o isolamento é uma forma que a pessoa encontra de se proteger, é uma proteção, né? Uhum. Então o primeiro disfarce do orgulho é o patológico, o segundo é Uhum. o de se esconder, né? O terceiro é a mania de perseguição. Ela não aceita perder, Uhum. ela não aceita ser é, pior que ninguém. Eles acham que são perfeitos. Eles acham que são seres humanos que não podem Uhum. errar, né? Então, eles acham que eles não vão entrar em contato com nenhum tipo de erro na vida. Essa pessoa que tem o perfeccionismo, essa mania de ser perfeito, ele sofre demais. Eu já sofri. Sim. Porque Uhum. Eu eles querem também. fazer tudo tão perfeito,
mas eles estão cegos, né? Mas o Sim. orgulhoso, ele não sabe que ele está sujeito a acertos e erros, ele só quer acerto. Porque ele é frágil demais. Todo orgulhoso é frágil demais, todo arrogante é frágil demais. Toda Na pessoa que verdade, são os mais tem frágeis. prioridade, ele é frágil demais. Porque é um modo de defesa, Sim, é né? o mecanismo deles, que Então, elas têm é a barreira. autocomiseração, né? E eles têm tão autocomiseração com elas que eles se sentem injustiçados por tudo. Eles acham que alguém tentou prejudicar ela e ela não tinha responsabilidade nenhuma sobre aquilo, por exemplo, né? Então, nós estamos falando, que eu falei, do medo patológico, do isolamento, do perfeccionismo, da autopiedade, Uhum, uhum. né? São as pessoas que têm a sensação de desvalia com elas. Por exemplo, quando ela tem essa sensação, elas acham que ela não pode receber nada da vida. Elas não podem receber nada mesmo. De negativo, Não, sabotagem. certo. Tem que estar tudo bem, não pode dar nada errado, sabe? Essa arrogância, essa dificuldade de entender ele mesmo, que as pessoas têm, é, são pessoas que não gostam de ficar na mão de ninguém. Essas pessoas que não gostam de ficar na mão dos outros, elas não têm muita facilidade de receber favor, de receber presente, de receber ajuda. Uhum, Porque tudo isso uhum. fica para ele que é orgulhoso, que ele vai ficar na mão daquela pessoa, porque ele vai ficar devendo favor, né? Mas entre aspas. Então ele prefere ser muito mais aquele que ajuda o outro, do que ser ajudado. Porque quando ele é ajudado, ele tem a sensação que ele vai dever favor pro outro. Então, Uhum. automaticamente, ele tem muita dificuldade de receber. Ele quer ser E super. outra crença também, né, Silviane? E cadê devendo favor? Nós temos, a gente, porque assim, quando a Bíblia fala que melhor é aquele que dá, né? Mas melhor é dar do que receber. E quando você tem essa oportunidade de dar e receber, um dia você vai ter para dar também. E para outra pessoa, talvez eu não vou dar para outra pessoa, mas eu posso retribuir para o outro, né? Porque é o ciclo. E você compreender algo, o que é mais simples, às vezes se torna mais difícil. E É é simples. É bem simples. bem simples. E, É e só o ato de ser grato, né? sabe o que mais pega, assim, do orgulhoso? É algo inconsciente, muitas vezes, que tem que ser trabalhado. É a baixa autoestima. Aquela pessoa que é muito orgulhosa mesmo, ela tem uma baixa autoestima. Eu já tive muita resistência em receber. Eu tenho trabalhado nisso até hoje, eu confesso, porque eu não sou nenhuma hipócrita. Tinha muita dificuldade. Hoje eu já recebo, sabe? Eu ficava assim, às vezes eu fico me irritando, mas aí eu lembro. Aí eu vou lá e mando um comando pro meu cérebro. Não, eu sou merecedora. Eu faço isso tanto para as pessoas, porque eu não posso receber de volta, porque é dano que se recebe. Você atrai aquilo que você está emanando. Aí, a hora que é para a gente receber, a gente não quer. Por quê? Ó, Por conta uma disso. maneira muito simples de você avaliar se você tem ou não baixa autoestima. Uma simples do dia a dia. A pessoa chega e fala pra você, nossa, mas você tá linda nessa roupa. Você fala, imagina, né? Você não concorda, cara. Você não aceita. Realmente, eu tô legal. Por quê? Porque a pessoa só vê aquilo que vê nela. Se ela fala que pra você tá bonita, é porque ela vê realmente aquilo e ela acha, né? Não digo uma forma de sarcasmo, mas aceita. Quando você aceita, você tá quebrando ali ó, um degrauzinho do seu orgulho. Você tá quebrando, você Nossa, realmente, tô linda. porque a gente não aceita, gente, um elogio. É difícil você aceitar. Entender que você é, porque quando você sabe sua identidade, ser mais semelhança do Criador, os modelos de padrão de beleza que a mídia passa, é tudo, né? Tudo enganação, tudo para vender, tudo. Então, É, depende, você aceita Eliana, o seu elogio, né? Então, assim, é, é algo que a pessoa sente muito pequena, essa baixa autoestima, essa timidez que ela tem, né? Eu não estou falando assim que são sintomas que todo mundo tem que procurar análise, né, terapia para resolver. Mas atrás de todo tímido tem uma mescla de arrogância, tem uma mescla de se achar. Ele acha que ele é observado por todo mundo. Aquilo que eu te falei ontem. Eu não estou dizendo assim que não aquele que é implicado com trauma do passado, né? Porque muitas vezes está relacionado com trauma do passado, né? sim. Mas quando não está relacionado ali com trauma, né? Do passado, você pode ter certeza. O tímido, ele não aceita como o outro vê ele.
Porque quando ele é visto e é julgado, ele não quer ser visto. Então ele procura se esconder. Ele procura sentar num lugar mais escuro. Ele vai num lugar e ele quer voltar embora logo. Ele não quer tirar foto. Senta no último lugar. Então, Vai numa palestra, quer ficar na última fileira. sim. Então, assim, sabe, se aquilo, a sua vida tá fluindo, tá Eu tudo bem. rompi desse jeito, sabia? Mas se é uma timidez, se aquilo dói em você, se outra pessoa olhar em você e você se sentir mal, tem que ser trabalhado isso daí. Se a sua vida tá no mesmo patamar, se você não evoluiu e tá no mesmo lugar, tem que ser trabalhado. E aí que a terapia entra, né? Porque é importante. Mas assim, as pessoas muitas vezes querem investir em outras coisas, investe em abrir um negócio, mas ela não trabalha ela mesma, ela não quer, às vezes, Não investir vai. em terapia. Não vai. Você vai enroscar e você Não vai vai. enroscar até você entender que você precisa passar por um processo de limpeza, né? Aí do seu subconsciente, de reprocessamento, né? E você precisa entender como que você funciona, né? Para você decolar aí, para você alcançar os objetivos que você quer. E muito está relacionado também isso não é para uma coisa só. Não é só para o financeiro, isso é para a vida toda. É para o seu relacionamento conjugal, é para o seu relacionamento com as pessoas, é para o seu relacionamento no trabalho, é para o seu relacionamento com você, né? Na sua casa. Porque muitos casamentos acabam por isso. Porque a pessoa está naquele looping, que ela acha que ela é a salvadora, aí ela vai trabalhar em dois empregos, ela trabalha direto, sábado e domingo trabalha também, não tem tempo para sentar com a família, não tem tempo para arrumar um almoço, não tem tempo para ficar com as pessoas que seriam as pessoas que fazem mais sentido, né? Assim, que é a família. E aí ela se dobra para o outro e não para ela e para os dela. E o casamento se desgasta. E aí pronto, aí acaba, né? Porque você fica naquele negócio de separar 1000 vezes na sua cabeça e nunca ir embora, que é o que acontecia comigo. E aí, o pior é quando vai. Porque daí vai, aí destrói, daí traumatiza a criança, daí traumatiza todo mundo, fica traumatizado, depois tem que voltar no processo todinho da família toda fazer terapia. Porque senão aquele ciclo vai se repetir nos filhos. E aí vira um ciclo infinito. Larissa, eu As pessoas têm medo. e as pessoas abram essa live que a gente fez, conhecimento. E eu não sei como o Instagram tá segurando nós até agora, porque já deu 1 hora aí de conteúdo. 1h15. Isso é pior, né? Que seja de muita valia, tá bom? E é isso aí, é só crescimento. E vamos voltar com mais temas aí para estar ajudando o pessoal a expandir a mente e entender o quão é importante você trabalhar em você para estar bem, para você ajudar o outro. Aí vem a velha história da máscara. Você quer salvar todo mundo, mas no avião a aeromoça fala: bota a máscara em você primeiro, menino, porque senão tu desmaia e não salva ninguém. Bota em tu, fica bem, aí você vai ajudar os outros. Sim, é desse jeito. Se conhecer, né? E a terapia ela é muito bom, porque resgata famílias e gerações. E gerações, né? É isso aí. Sim. Fica com Deus, eu vou finalizar, tá bom? Porque eu tenho Obrigada, viu? daqui a pouco. Gratidão. Beijo, obrigada. Até a próxima. Vocês que deu audiência, minha irmã linda tá aí, ó, só observando a live também. E para todos que estão gravados, curte, compartilha, quem precisa expandir a mente, né, Larissa? Fica com Deus. Isso aí. Estamos aí para ajudar. Tchau. Até a próxima. Obrigada. Tchau, tchau.